dia! Que a paz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua vida, bem? Ele é poderoso e Ele está aqui e Ele vai fazer uma grande diferença em nossas vidas ainda hoje, porque todos os dias Ele faz, você crê nisso? Todos os dias, queridos, se você buscar a presença do Senhor, todos os dias Ele tem algo novo e espetacular para a sua vida. E hoje não será diferente. Então vamos lá. Neste texto, querido, que vamos ver, Jesus, Ele queria ensinar algo aos judeus, aqueles discípulos que o acompanhavam. E Ele dizia que Ele era o alimento, o que sacia a nossa fome, a nossa sede. O alimento que nos traz vida. E hoje o Senhor vai falar conosco a respeito disso. O quanto Ele pode cuidar, o quanto Ele pode alimentar, o quanto Ele pode fazer. Você pode até já entender isso, mas Ele tem algo novo para você, amém? Como o pastor Mário disse, nós ainda estamos em outubro, ainda temos muito mais. Até a volta de Jesus, nós temos muito para experimentar do nosso Senhor. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre crer. E olha só, em João 6, a partir do verso 27, fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amados, aqui, a palavra, ela faz nós entendermos que a obra de Deus, nós só vamos entender a obra de Deus quando nós crermos. Quem é Deus? Quem é o nosso Pai? O que a palavra significa para nós? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos começar a entender o mundo espiritual. Por isso que aqui fala no verso 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Nós precisamos crer para entender que nós não devemos apenas trabalhar pela comida que perece, o nosso trabalho secular, mas nós precisamos trabalhar conforme os propósitos de Deus para as nossas vidas. Queridos, isso é fato. Jesus, Ele foi enviado para nos salvar e para nos levar a ter algo diferenciado. Amém? Jesus, Ele tem algo diferenciado para você. Ele tem algo diferenciado para você que está nos assistindo, mas você precisa crer. Ele veio para nos salvar e para trazer algo extraordinário, tanto nesta terra como no céu. Amém? Não é só aqui nessa terra. Nós ainda temos a vida eterna. Nós ainda temos lá o céu. Você pode dar um glória a Deus. Por isso, uma salva de palmas. Amados, o nosso Pai, Ele entregou o seu melhor. Ele tinha o melhor, que era Jesus. Ele entregou para mim e para você. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias das nossas vidas. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Você precisa aprender a exaltar, a glorificar, a crer quem é Jesus para você. Amém? E queridos, fé não é apenas, fé é para praticar, não é para admirar. Nossa, como o apóstolo tem fé. Queridos, não admire a fé do outro. Pratique a fé, porque a fé é dada por Deus para cada um de nós. Amém? Então que você possa crer quem é o seu Senhor, quem é o seu Jesus, quem é o seu Pai, quem é o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas nós não podemos apenas crer. Nós precisamos ter intimidade.
Nós precisamos ter um relacionamento profundo, não é raso. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos ter um relacionamento. Eu não posso dizer a você que eu tenho um relacionamento com fulano se eu nem cumprimento fulano, se eu nem falo com ele, se eu nem falo de mim para ele. O nosso relacionamento com o Senhor tem que ser íntimo. Você precisa falar de você para o Pai. Você precisa falar do que você precisa, daquilo que você é, daquilo que está dentro de você. Isso é ter um relacionamento. E, queridos, às vezes nos falta isso. Olha só no verso 30, continuando. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só, aquele povo estava seguindo Jesus, vem das maravilhas, e eles estavam perguntando, que sinal você faz? Para que nós vejamos, para que nós creiamos. E no verso 31 fala assim, nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo, que Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Diga vida. Eu tenho vida, diga. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Queridos, Jesus aqui começa a falar o que ele precisava significar para aquele povo. Jesus precisa significar algo para mim e para você. Amém? Ele estava se apresentando como pão dado por Deus, como algo que iria beneficiar a vida daqueles, como tem beneficiado as nossas vidas. Mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Queridos, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós nunca vamos entender o que Ele está dizendo para mim e para você. Nós nunca vamos compreender a sua voz. Pode ser que Ele está falando com você agora. E eu declaro, ouvidos sejam abertos em nome de Jesus. Que você ouça a palavra, mas que você entenda o que o Senhor está querendo revelar a você. Pode ser que Ele tenha trazido uma revelação para mim, mas Ele traga outra revelação para você. Amém? Queridos, nós precisamos compreender a sua palavra e saber que o nosso Senhor, Ele fala em Espírito. Amém? Ele não vem satisfazer a nossa alma, não. Ele vem encher-nos do Espírito Santo dEle. Falar a verdade. Eles queriam algo visível. Aquele povo aqui que Jesus estava falando, os judeus, os discípulos, eles queriam algo visível, algo palpável. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo, porque não havia consistência, não havia o Espírito Santo de Deus nele, não havia a palavra de Deus nele, não havia relacionamento. Queridos, o que Jesus representa para você? O que Ele tem representado para você? Ele é o que nos sacia. Não há sede nem fome quando nós estamos com Ele. Amém? Não há necessidade, não há falta de nada, porque Ele é o pão que sacia. Veja você que está aí. Lembre-se, Ele é o que te satisfaz. Toda insatisfação hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Que hoje seja um marco na sua vida, um marco de uma nova intimidade. Eu não estou ouvindo o Senhor, eu não estou conseguindo. Você vai ouvir Ele sim, mas fale com Ele. Tire um tempo.
Às vezes, querido, nós temos 5 minutos para Deus e nós temos 30 para outras coisas. Se coloque diante do Senhor e não olhe mais para o relógio. Entre na presença, entre no lugar secreto. Fale com Ele e viva aquilo que Ele tem para você, amém? Hoje Ele vai falar com você. Eu declaro que os seus ouvidos sejam abertos, que você possa ouvir a voz do Senhor e compreendê-la. Queridos, aqui Jesus também estava falando sobre visão. Olha só a partir do verso 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Glória a Deus! Diga assim: eu amo Jesus. Você ama mesmo? Então mais forte: eu amo a ti, Jesus. E se você ama Jesus, você ama pessoas. Porque Ele foi para a cruz do Calvário morrer por mim e por você. Olha como o Pai ama vidas, olha como Jesus ama vidas. E Ele está em nós, e nós precisamos amar vidas. E nesse texto, queridos, fala de nós termos visão, de nós sermos visionários. Quando nós cremos, quando nós temos intimidade, e quando nós cremos e temos intimidade, nós alcançamos o fruto, que é termos a visão celestial. Muitas vezes a nossa visão, ela pode estar turva, ela pode estar cansada, mas a sua visão espiritual, ela tem que ser ativa. Amém? Ativa em qualquer situação. A sua visão tem que ser ativa, tem que ser espiritual. Queridos, Jesus aqui diz que Ele tinha sido enviado pelo Pai, para que tivéssemos vida eterna, para que ninguém fosse perdido, e sim ressuscitasse no último dia, como eu e você vamos ressuscitar. Amém? Aleluia! E queridos, se nós formos visionários como Jesus, nós devemos saber quem Ele representa para nós e quem nós somos nele. Saber que Ele, crendo, nós podemos ter intimidade e nós podemos ser visionários e começar a ver espiritualmente os seus planos, as suas ideias, tudo em espírito. E nós precisamos o quê? Praticar. Não apenas entender, mas nós precisamos praticar. Nós precisamos fazer, cumprir a vontade do Pai. Como Jesus aqui disse, eu faço a vontade do Pai. Eu cumpro a vontade do Pai. Eu e você precisamos cumprir a vontade do Pai. Então que hoje os nossos olhos espirituais sejam abertos. Amém? Para que nós venhamos ver aquilo que Ele tem para mim e para você. Queridos, algo importante que o Espírito ministrou ao meu coração: não deixe que ninguém, que nenhuma pessoa que Jesus te entregou, ela se perca. Em nome de Jesus. Da mesma forma que Ele não quer que você se perca, Ele não quer que nenhuma das pessoas que Ele entregou nas suas mãos se perca. Isso é muito importante, amados. Visualize o céu, não visualize somente o hoje. Visualize o céu, visualize a salvação. E a salvação não é só para mim e não é só para você, é para aqueles que Ele tem nos dado. Amém? Permita ser usado, queridos, a vida daqueles que se desviaram. Permita ser usado na sua casa, na sua família.
Ministre a palavra de Deus, fale do amor de Jesus, fale que Ele é o pão que sacia. Amados, em nome de Jesus, corre, não desista, fale deste amor, Jesus está para voltar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis? Jesus, Ele é o nosso alimento. Amém? Por mais que você possa gostar de muitos alimentos aí, muitos pratos, mas Jesus é o melhor. E olha só no verso 41 que diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis em vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala pela segunda vez. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E aqui pode continuar, né? Mas tem a vida eterna. Amém, amados? Nós devemos ter essa consciência que Jesus morreu por nós, morreu naquela cruz, por algo maior. Na minha vida e na sua vida, é por algo maior. Não é por algo que você está vivendo somente, tem algo maior para você viver. Amém? Tem algo maior para a sua família, tem algo maior para aquele seu amigo. Tem algo maior. Queridos, em Deus, em Jesus, nada é passageiro. Por isso que Ele é o pão que sacia. Ele não é o pão francês que você come, ou a bisnaguinha que você come, e passa umas horas e você está com fome. Não, quando você se alimenta, quando você tem intimidade, você está se alimentando daquele pão. Quando você está crendo, você está se alimentando daquele pão. Quando você está lendo a palavra, você está se alimentando. Quando você está adorando, você está se alimentando. Quando você está orando em línguas, você está se alimentando. Quando você está na igreja, você está se alimentando. Amém? E toda vez que nós nos alimentamos, nós recebemos a vida. Nós recebemos vida. Nós recebemos vida. Ah, queridos, Jesus estava tentando abrir os olhos daquele povo. Ele estava querendo dizer assim, ei, acorda, busquem a mim que dou vida. E tudo que necessitarem, eu sou o pão que sacia. Jesus estava querendo dizer isso para aquele povo. Queridos, o Senhor hoje está dizendo, creia, tenha intimidade, seja visionário, se alimente do pão, se sacie, sai dessa vida de obstáculos, sai dessa vida de desistência, descanse em mim, tenha paz, nada pode te perturbar, nada pode te tirar da minha visão, daquilo que eu tenho para você, nada pode tirar você dos meus propósitos, nada pode tirar você do corpo, o corpo de Cristo. E ele diz, eu mudo a tua história. Eu ressuscitei para que você tivesse vida e tivesse uma boa história. Tivesse uma boa história, queridos. Amém? Muitos se esfriam, amados, porque falta a palavra, porque falta o pão, falta o alimento, falta a fé, falta a intimidade, falta a comunhão, falta a visão. Por isso hoje o Senhor está querendo nos resgatar novamente. Amém? E olha só a importância desse pão. Jesus é a nossa ceia. No verso 51, Jesus continua explicando.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, 3 vezes. Porque a minha carne verdadeiramente ela é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amados, aqui Jesus ainda está nos ensinando que nós devemos nos aliançar. Além do pão que nós devemos ter em nós, que verdadeiramente é a vida dele, fala de nós participarmos da ceia. Esta que nós vamos participar hoje. Porque quando nós participamos da ceia, nós declaramos: sim, Jesus é o meu Senhor. Sim, Jesus é o meu Salvador. Sim, Jesus é aquele que vai me ressuscitar. Você se alinha à vontade dele, você se aliança. Por isso que é tão importante participar de uma ceia. Ei, não falte na ceia. É uma aliança que você está renovando. É uma aliança de você dizer: Jesus, eu faço parte da sua carne e do seu sangue. Eu faço parte, sim, do seu corpo. Eu quero receber, sim, o teu corpo em mim. Eu quero receber, sim, o teu sangue em mim. Jesus, eu te amo. Por isso que eu quero me aliançar novamente. Obrigada pelo teu favor. Obrigada porque o Senhor foi na cruz para morrer por mim. Ah, queridos, quando nós participamos da ceia, nós expressamos que nós queremos Jesus em nós. Hoje será um dia de renovarmos a nossa aliança, de abrir o nosso coração, de deixar o Senhor nos tocar. Ei, você precisa sim ser tocado por Jesus todos os dias. Senão, amados, daqui a pouco nós vamos estar achando que o mundo é melhor. E é mentira. Jesus em nós é muito melhor. Amados, lembre-se que nós precisamos decidir que Ele seja o pão da nossa vida. Aquilo que a gente se alimenta. Do que você tem se alimentado? Da internet, de prostituições, de pecados. Se alimente do pão, se alimente de Jesus. Você precisa decidir que Ele seja o seu Senhor. Você precisa decidir em ter uma vida abundante. E não uma vida fútil. E não uma vida superficial. Queridos, você é visionário. Eu declaro hoje que a visão espiritual está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Ele é o que nos satisfaz, é o pão que nos sacia, que rompe com o velho e faz tudo novo. Tira as imperfeições e coloca o seu perfeito. Rasga as vestes velhas e nos dá vestes novas. Ele restaura, Ele restitui, Ele dá vida abundante. Esse é Jesus. Esse é o pão que nos sacia. Ele apaga os nossos pecados. Ele faz tudo novo. Por isso que é tão importante nós desejarmos este pão em nós. Por isso que é tão importante você participar da ceia. Por isso que é tão importante você decidir: Jesus é o meu Rei. Jesus é o meu Senhor. É o meu Salvador. E hoje Ele está aqui
para fazer uma nova aliança conosco. Eu gostaria que você ficasse de pé. E hoje o Senhor está perguntando para mim e para você, qual é a sua decisão? O que você decide hoje? Muitos acharam, se você continuar lendo essa palavra, muitos acharam o discurso de Jesus pesado. E os abandonaram. Ei, ó, escuta aqui. Muitos acharam esse discurso pesado. E abandonaram a Jesus. Mas Pedro disse: para onde vamos se só o Senhor tem palavra de vida? Mas Pedro disse: para onde vamos se só o Senhor tem palavra de vida? Isso significa que em alguns discípulos havia consistência da palavra, e para outros havia peso. Jesus não pesa. Jesus não pesa. Jesus não traz peso para ninguém. Ele traz amor. Ele traz vida. Amém? Isso significa, queridos, que Ele verdadeiramente é o que traz vida em abundância e não peso em abundância. Permita hoje ser tocado por Ele. Abra o seu coração. Comece a falar com Jesus. Peça perdão se você tem sido mais simpatizante do que convertido. Preste atenção. Peça perdão se você tem sido mais simpatizante com Jesus do que convertido à sua palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. E fale com Ele, em nome de Jesus.